Então eu preciso contar para os irmãos, porque hoje, enquanto eu trabalhava, eu trabalho na área da jardinagem, né? E nós cuidamos de algumas chácaras na região dos Cafezais. E numa chácara onde eu cuido, ela tem uma senhora que ela sabe que eu sou pastor. Ela ouvindo o nosso irmão Silvio me chamar de pastor, então ela perguntou tal, daí o Silvio falou, não, ele é pastor tal. E hoje tinha uma amiga dela que sempre vai na casa dela. Ela mora em Dayatuba, mas sempre vai na casa dela. E hoje ela estava lá. E a hora que eu estava indo embora, a hora que eu estava recolhendo as folhas debaixo de um pé de manga, a hora que eu estava descendo para a parte de baixo da chácara, que eu já ia recolher as coisas lá embaixo e ir embora, eu dei tchau para ela, né? Falei, dona Regina, estou indo embora, eu vou só recolher lá embaixo, de lá eu já vou descer. Então, bom final de semana para vocês e tal. E daí ela falou para essa amiga dela, você sabia que ele é pastor? E as duas são espíritas. E daí essa amiga dela falou para mim assim, o quê? Você pastor? Mas desse tamanho? Desse tamanho? E sabe, queridos, isso é algo que eu sempre lutei contra isso, né? Contra essa questão do tamanho. É lógico que depois que Jesus ele transformou a minha vida, isso eu tiro de letra. Então, essa mulher ela falou isso para mim, né? E aquilo, eu confesso para os irmãos que deu uma abalada, me abalou um pouco. E eu fui para casa, o João presenciou essa cena. E eu fui para uma outra chácara e eu fiquei pensando naquilo o restante do dia, né? Mas assim, eu confesso para os irmãos que eu fiquei chateado, porque assim, quando o pastor Rogério apresentou para nós essa proposta de cuidar do pessoal lá de Votorantim, de cuidar daquela igreja, eu confesso para os irmãos que eu olhei para a minha estatura, eu posso dizer para os irmãos que eu olhei para a minha estatura e pensei dessa forma, puxa, mas eu pastor, e eu cheguei em casa hoje meio triste, né? Mas tinha a responsabilidade de trazer uma palavra aqui para os irmãos. Então eu fui para o meu quarto e dei mais uma folheada aqui no esboço. Mas eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco triste. Sabe, queridos, mas nós temos algo que habita em nós que é muito poderoso. Eu confesso para os irmãos que quando eu fui tomar banho, eu estava ali no banheiro e o Espírito Santo ele bradou de uma forma muito poderosa no meu coração. E o Espírito Santo falou ao meu coração: sabe, filho, os homens eles têm um padrão para diversas coisas. E logo eu lembrei daquilo que o pastor havia ministrado no domingo de manhã. Os homens eles têm um padrão para diversas coisas. Mas você se lembra quando Samuel foi ungir o rei de Israel? Ele não sabia quem era. Mas você lembra que Samuel, quando ele olhou para o irmão mais velho de Davi, ele olhou para a aparência daquele homem e no seu íntimo ele falou: está aí o ungido do Senhor. E o Senhor o repreendeu. Deus falando para mim, eu o repreendi, porque eu não vejo como vê o homem tem um padrão de beleza, como o pastor citou, o homem tem um padrão para pastorear, mas eu não tenho esse padrão, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Sabe, irmãos, e isso confortou demais o meu coração. Eu confesso para os irmãos que subir aqui debaixo de uma palavra de conforto como essa, do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador, isso me faz subir aqui como um gigante.
embora com 1,56 m, mas eu estou aqui em cima como gigante, irmãos. Eu confesso para os irmãos. Eu confesso para os irmãos que aquela palavra me encorajou. E não foi uma palavra do João, do Silvio, da minha esposa, mas foi uma palavra do próprio Deus, o Espírito Santo. Ele bradou dentro de mim. Ele bradou dentro de mim, queridos. Então isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, sabe, queridos, eu quando me deparo com situações como essa, isso marca demais a vida da gente. E nós estamos vindo de um tempo, de um período onde nós ficamos aqui reunidos alguns dias, louvando, exaltando e aprendendo do Senhor. É como a irmã Silvana, ela citou aqui, todos estão com as suas baterias carregadas. Isso é muito poderoso, queridos. Isso é muito poderoso quando nós estamos aqui reunidos num lugar como esse para aprender de Jesus e saber que nós temos alguém que está conosco, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ele habita em nós, é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele é o Consolador, ele é aquele que Jesus, quando ele foi, ele deixou conosco para nos ajudar, para nos orientar. Então o Espírito Santo, ele habita em nós, e é o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos anima, é o Espírito Santo que nos coloca para cima, quando nós estamos para baixo. Então nessa noite eu quero que você esteja atento para tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Porque eu tenho toda certeza, meu irmão, que você saiu da sua casa porque Deus tem grandes coisas para você. Eu tenho toda certeza que não foi acaso que você veio a esse lugar, mas você veio a esse lugar porque Deus tem grandes coisas para o teu coração. Certamente você vai sair deste lugar de uma maneira tocada, de uma forma tão poderosa, pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é espírito e vida. A palavra do Senhor é espírito e vida. Então essa palavra tem um poder de transformar e de restaurar as nossas vidas. Então nessa noite eu não sei como você entrou aqui, mas esteja atento para tudo aquilo que vai ser falado nessa noite, porque certamente, meu irmão, certamente Deus ele vai de uma forma muito poderosa falar ao seu coração. Amém, queridos? Meus irmãos, o tema desse mês, nosso pastor, ele recebeu um direcionamento da parte de Deus para trabalharmos aqui na igreja com um tema mensal. E o tema desse mês é Espírito Santo. É o Espírito Santo. Esse é o tema desse mês. Então durante esse mês vai ser tratado sobre o Espírito Santo. Então esteja preparado para aprender sobre o Espírito Santo durante esses dias do mês de março. Amém, queridos? E eu quero dar uma base bíblica. O tema do mês é Espírito Santo, e a base bíblica para esse tema é João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Nós vamos estar lendo na versão NVI. Olha só o que fala, meus irmãos. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então esse é o tema que nós vamos trabalhar durante esse mês. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero trabalhar com o tema o poder e a obra do Espírito Santo. Então nessa noite eu quero trabalhar sobre o tema o poder e a obra do Espírito Santo. E eu queria que a nossa irmã Renata projetasse para nós Atos capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 8. Vamos continuar na versão NVI.
Amém, meus irmãos? Então fala assim, ó. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2: até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4, meus irmãos: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Versículo 7: ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha o versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até aqui, meus irmãos, vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Papai querido, no nome do Teu Filho Jesus, a quem nessa noite nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque nós sabemos, meu Deus, que a redenção, ela se iniciou através do Teu Filho, Pai. E por isso nós damos a Ele a honra, a glória e o louvor, porque a Tua palavra diz que todo poder e autoridade foi dada a esse nome, e é diante desse nome que nós estamos, é diante do poder e da autoridade desse nome, que nós aqui estamos nessa noite, meu Deus, porque nós reconhecemos o poderio, reconhecemos a autoridade, reconhecemos a grandeza que há nesse nome. A Tua palavra diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós estamos diante de Jesus de Nazaré nessa noite, e diante do Senhor, Deus, eu venho clamar, pedir ao Senhor, como o Senhor sempre tem feito, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa tomar a minha vida em Tuas mãos, e me usar como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, meu Deus, que eu possa ser boca do Senhor nesse lugar, para transmitir para a Tua igreja, tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, já revelou ao meu coração, já, meu Deus, mostrou, meu Deus, o que o Senhor quer falar com o Teu povo. Então fala com cada um nessa noite, meu Deus, de uma forma poderosa, de uma forma ousada, no nome de Jesus. Nós assim, meu Deus, oramos e assim nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler, aqui é o nosso irmão Lucas. Ele está escrevendo a esse homem, eu acredito que seja um homem chamado Teófilo. Ele está falando em meu livro anterior. Que livro foi esse? Foi a Epístola de Lucas, ou melhor, o Evangelho de Lucas. E ele fala: escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele está dizendo para esse homem: olha, no meu livro anterior, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí o versículo 2 ele fala: até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas, e lhes deu, Espera aí, pessoal, me perdi um pouquinho. Versículo 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O versículo 4 me chama a atenção. Olha o que ele fala no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, que promessa foi essa? Que promessa foi essa que Jesus fez aos seus discípulos? E eu queria que a nossa irmã abrisse para nós em João capítulo 14, versículo 16 e versículo 17. Olha a promessa que Jesus fez para os seus discípulos. É essa promessa que Lucas está falando, que Jesus falou que não saiam, ou seja, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto recebais o poder. Aí no versículo 5 ele fala, né? Não, ou melhor, na parte B do versículo 4: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. E a promessa foi essa, queridos. Versículo 14, versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Versículo 17: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Dá um glória aí, irmão. Ajuda o pregador aqui nessa noite. Dá um glória. Olha que palavra poderosa. Volta para nós, Renata. O versículo 16. Olha que palavra poderosa. Olha o que está falando. Eu pedirei, o próprio Jesus está dizendo: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês. A quem? Os discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Eu e você. E Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Versículo 17: o Espírito da verdade. Olha só, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, só eu e você que pode recebê-lo, meu irmão, porque não o vê nem o conhece. Nós o conhecemos, nós podemos recebê-lo porque nós o conhecemos. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que palavra poderosa, olha que palavra maravilhosa. Essa promessa Jesus fez aos seus discípulos, e eu creio que eu estou diante de discípulos de Jesus, não estou diante de seguidores, mas eu estou diante de um povo que decidiu renunciar à sua vida por causa do Evangelho, decidiu rejeitar as coisas desse mundo, as coisas prazerosas desse mundo, por causa do Evangelho, por causa do amor de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Então Jesus está dizendo para mim e para você, que nós o conhecemos, porque Ele vive em nós, e estará conosco até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus está dizendo para os discípulos, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que os discípulos de Jesus eram homens inconstantes. Quando Jesus estava na terra com eles, eles viviam de forma inconstante. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava neles. Na verdade, o próprio Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo não habitava neles. Então nós vemos que esses homens eram homens inconstantes, eram homens que eram levados por sentimentos, eram homens levados por palavras, por tudo aquilo que abalava eles se deixavam levar. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo. É como eu falei para vocês, eu me deixei levar pelas palavras que eu ouvi, mas eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo bradou dentro de mim, e é isso, esse é o papel do Espírito Santo, é bradar dentro de cada um de nós. O Espírito Santo é aquele que nos alerta, nos exorta. O Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos. O Espírito Santo é aquele que faz com que eu e você nos voltemos para Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então nós vemos homens inconstantes, mas a Bíblia fala que esses homens, quando Jesus apareceu para eles, Jesus
havia sido crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, encontrou esses discípulos desanimados, encontrou esses discípulos tristes, mas Jesus falou para eles: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É isso que Jesus está falando. Então, meus irmãos, eu e você, nós somos revestidos do poder de Deus. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Nós vamos ver que no versículo 5, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? No versículo 7 ele fala: ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha só o versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês receberão poder, vocês receberão poder. Então, quem é discípulo de Jesus, eles recebem esse poder. Para que esse poder? Para que o reino de Deus seja anunciado. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo nada mais é que o poder de Deus sobre nós, meus irmãos. Para quê? Para que o reino de Deus seja anunciado, para que o reino de Deus seja proclamado, para que o reino de Deus seja falado de forma ousada. Nós vemos que esses homens que não eram homens muito instruídos na palavra, mas nós vemos que depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, ali no Pentecostes, em Atos 2, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele desce sobre os discípulos, e esses homens, eles são cheios da presença de Deus. Esses homens, eles são tomados pela glória de Deus, e a Bíblia fala que entre eles, nós vamos ver havia alguns homens entre eles tirando sarro, dizendo que aquele povo estava embriagado, e Pedro se levanta com um discurso muito ousado, e se levanta e fala para aquele povo com toda a ousadia, fala de uma forma muito poderosa. E a partir daí, meus irmãos, desse dia, a partir do dia que o Espírito Santo desceu sobre eles, nós vemos que esses homens tiveram suas vidas completamente mudadas. Nós vimos homens ousados, homens que chegaram diante de um homem que estava à porta do templo, o homem pedindo esmola. Pedro, tomado de ousadia, falou para esse homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te no nome de Jesus. Olha só, meus irmãos, que ousadia desse homem, que ousadia desse homem que era um homem inconstante, que ousadia desse homem que chegou diante de um homem qualquer e falou com essa ousadia. E é isso que o Espírito Santo tem para mim e para você, essa ousadia. É isso que o Espírito Santo tem para mim e para você, essa ousadia. Os discípulos de Jesus, eles receberam o Espírito Santo. E aqueles que receberam o Espírito Santo receberam o poder de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender, porque nós estamos falando aqui do Espírito Santo, nós estamos aqui falando de alguém que Deus enviou para habitar em nós. Mas será que nós conhecemos? Será que nós sabemos quem é o Espírito Santo? Será que eu e você, nós temos um entendimento de quem é o Espírito Santo? Meus irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é fundamental. O Espírito Santo, ele é fundamental na vida de qualquer cristão. O Espírito Santo, ele é fundamental na vida de qualquer crente, na vida daqueles que aceitaram a Jesus. O Espírito Santo é fundamental.
O Espírito Santo é fundamental, então nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos entender quem é Ele. E quem é o Espírito Santo, meus irmãos? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. A palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo é Deus. Vamos abrir no livro de Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Vamos confirmar se realmente é isso que eu estou falando. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Eu vou ler lá porque a minha versão está um pouquinho diferente. Então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Estou com uma dificuldade para ler hoje. Volta o versículo aí para nós, Renata. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, Rose. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir a quem, meus irmãos? Ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Versículo 4. Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Vocês entendem, queridos, que vocês entenderam que no versículo 4, no versículo 3, nós vamos ver Pedro falando com esse homem chamado Ananias, falando para ele, olha, vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês mentiram. Pedro falou para Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha o versículo 4, ela não pertencia a você, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então é uma prova aqui que, essa é uma prova que o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando nós fazemos algo ao Espírito Santo, nós estamos fazendo contra o próprio Deus. É isso que Pedro está dizendo para Ananias. Pedro está dizendo para eles, olha, quando vocês fazem algo desse tipo, vocês não estão enganando somente o Espírito Santo, mas estão enganando o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o próprio Deus, meus irmãos. Pedro nos dá essa certeza que o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, nós vamos ver aqui algumas coisas onde o Espírito Santo ele age como Deus. Nós vamos ver alguns momentos onde nós vamos presenciar o Espírito Santo agindo como Deus. Quando que o Espírito Santo agiu como Deus? Quando o mundo foi criado. Quando o mundo foi criado, a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Ele estava presente na criação. Ele estava presente na criação. Então nós vemos que o Espírito Santo aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele estava presente. Olha o que fala, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos que o Espírito Santo está presente ali. O Espírito Santo ele está agindo como Deus. Uma outra base que eu quero dar para você é onde o Espírito Santo ele também inspirou a Bíblia. A própria Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Olha o que 2 Pedro capítulo 1, versículo 21
vai falar para mim e para você. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Naquela versão fala guiados pelo Espírito Santo. Então nós vemos, queridos, que o Espírito Santo, ele age como o próprio Deus. Nós vemos algumas características do próprio Espírito agindo como o próprio Deus. Então nós temos provas, a Bíblia nos mostra claramente que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter essa certeza que o Espírito, ele é o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, deixa eu só dar um conselho àqueles que, essa palavra é uma palavra onde vai ter muitos versículos. Se por um acaso você estiver com sono, meu irmão, não deixe de receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Se escora no canto, vai lá no fundo, fica em pé, vai no banheiro, lava o rosto, mas não deixa o sono impedir você de receber aquilo que Deus tem para você. Porque, meus irmãos, eu confesso para os irmãos, é tão frustrante, né, pastor, para nós pregadores estarmos aqui pregando a palavra do Senhor, e quando nós olhamos, vemos algumas pessoas cochilando, outras chegam até fazer apoio no irmão do lado, e isso é muito triste, porque há um questionamento: será que a minha pregação está tão ruim assim? O que está acontecendo? Será que a minha pregação está tão ruim assim, a ponto dos irmãos estarem dormindo? O pastor até citou o exemplo de um irmão aí. Então, queridos, receba esse conselho. Está com sono? Fica no cantinho, se levanta. Amém? Uma outra coisa, queridos, que eu quero mostrar para vocês: o Espírito Santo, ele ressuscitou a Jesus. Olha Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, 11, olha o que vai falar. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Então nós vemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, queridos. Nós temos total evidência, total certeza de que o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é aquele que faz a parte na Trindade, Pai, Filho e Espírito. O Espírito Santo é aquele que está junto ali na Trindade. E nós, cristãos, a igreja, CCPA, Comunidade Cristã Primeira Aliança, crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo, porque nós reconhecemos o poder e a autoridade que há no Espírito de Deus. Nós cremos que é o próprio Deus. É o Espírito Santo que nos convence, meus irmãos. É o Espírito Santo que nos desperta quando nós estamos meio que paralisados na fé. O Espírito Santo é aquele que brada dentro de nós. É esse Espírito. E nós cremos na autoridade e no poder desse Espírito. O povo de Deus precisa crer, precisa acreditar que o Espírito Santo é o próprio Deus. E Ele, sendo o próprio Deus, há poder. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também fala que o Espírito Santo também é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo ele fala. Olha, Atos capítulo 13, versículo 2. Atos 13, versículo 2. Como uma pessoa, o Espírito Santo fala. Versículo 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Olha só, meus irmãos, o Espírito Santo ele fala. O Espírito Santo ele é uma pessoa, e como pessoa ele fala. Uma outra coisa, o Espírito Santo também ele ensina. Como pessoa ele ensina. Olha, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26.
Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Olha só, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo como pessoa, ele nos ensina. O Espírito Santo também, ele intercede por nós. É o Espírito Santo que intercede por mim e por você. É o Espírito Santo. Vamos abrir em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, olha o que fala. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, meus irmãos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, então, ele é uma pessoa, e nós precisamos o tratar como uma pessoa. O Espírito Santo, ele é aquele que nos instrui. O Espírito Santo é aquele que nos dá direção. Mas para ele continuar falando conosco, é necessário que nós estejamos dando ouvido àquilo que ele está falando. Porque se o Espírito Santo fala para você, fala de Jesus para a sua vizinha, e você diz, olha, eu falar de Jesus para minha vizinha, o que ela vai pensar? Não vou falar não. Como que o Espírito Santo vai continuar falando com você, pedindo coisas para você? Como que o Espírito Santo vai continuar falando conosco, se nós não obedecemos à voz do Espírito Santo? Então é necessário que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Porque como pessoa, ele tem sentimentos. Como pessoa, ele tem sentimentos. Se o pastor falar para mim, Arnaldo, faz isso, eu falo, não pastor, não vou não. Pastor de novo, Arnaldo, vai fazer aquilo. Nossa, eu falei num tom que dá a impressão que o pastor manda, né? E eu acabo nunca obedecendo o pastor vai pedir para quem? Para quem o obedece. É assim que funciona. Dentro de uma casa tem 2 filhos, um que obedece e um que não obedece. Um que quando o pai chega, no Nordeste tinha muito disso. O pai chegava, sentava, filho, pega lá um copo de água para mim. O filho ia lá, pegava. Então o pai pedia sempre para aquele que era obediente, que quando o pai falava, ele ia lá e pegava. Aquele que, quando o pai pedia, estou dando exemplo do meu pai. Quando meu pai pedia para alguém, e ele ficava enrolando ali, não ia, meu pai dava uma dura nele e falava, fulano, vai você, pega lá água para mim lá. Então é assim, o Espírito Santo dessa forma. Ele é uma pessoa, e como pessoa, nós precisamos obedecer o direcionamento dele. Precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Quando nós não damos ouvidos à voz do Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo passa a não pedir mais coisas para a gente. Essa é uma realidade. E essa talvez seja a resposta, minha e sua. Talvez eu e você diga, por que o Espírito Santo não fala mais comigo? Porque muitas das vezes ele pediu algo, e muitas das vezes nós não obedecemos. Muitas das vezes o Espírito Santo estava pedindo para nós fazermos algo e nós não obedecemos. Então o Espírito Santo, chega uma hora que o Espírito Santo vai procurar aqueles que obedecem. Porque é assim, queridos, é assim conosco. Se ele é uma pessoa, se nós estamos falando de uma pessoa, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se nós estamos falando de uma pessoa, é assim conosco também. É assim conosco.
Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele intercede por nós. Uma outra coisa, ele é o Consolador enviado por Deus, que nós já lemos lá em João 14,16. Ele dará a vocês o Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então nós aprendemos até aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo é Deus, o próprio Deus. E aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E uma outra coisa que o Espírito Santo é, ou melhor, a ação do Espírito Santo na vida do crente. Como que é a ação do Espírito Santo na vida do crente? Nós precisamos entender, porque até aqui nós entendemos quem é o Espírito Santo, que ele é o próprio Deus. Nós também entendemos que ele é uma pessoa. E como que é a ação do Espírito Santo na vida do crente? A primeira coisa, meus irmãos, que o Espírito Santo faz na vida do crente é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que o versículo 8 está falando. Eu vou ler aqui porque a minha versão aqui eu acho que eu tenho mais. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, quando ele vem sobre aqueles que o aceitaram, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo faz. Então esse ser chamado Deus, esse ser é o próprio Deus. Ele é uma pessoa. E ele veio com o propósito de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ação do Espírito Santo na vida do crente. É o Espírito Santo que nos mostra, meus irmãos, quando nós erramos. E é também ele que nos conduz ao arrependimento. Eu me recordo quando... Olha uma historinha para ganhar tempo aqui, Silvio. Eu me recordo que quando eu assumi esse compromisso com Cristo, eu estava ali, uma vida avivada, o Espírito Santo fluindo de uma forma poderosa, o Espírito Santo me dando direcionamento, o Espírito Santo me dando direção. Olha, filho, faz isso. E eu me recordo, meus irmãos, eu me recordo que o pecado entrou na minha vida. Eu me recordo que o pecado entrou na minha vida e destruiu essa relação com o Espírito Santo. Eu confesso para os irmãos que foi algo muito terrível, porque imagina você cheio desse Espírito, recebendo direcionamento. Você olhava do lado, o Espírito Santo já falava com você. Presta atenção, rapaz. Imagina você cheio desse Espírito, tomado por esse Espírito, recebendo direcionamento, e de repente isso se acaba, se apaga. Aconteceu comigo. O pecado entrou na minha vida. Certa vez eu conheci a minha esposa. Eu conheci ela e tinha planos para ela. Tinha planos de casar com ela, tudo bonitinho, como figurino, né? Como manda o figurino, o Senhor me ajudou ali. Como manda o figurino. E eu tinha essa pretensão de casar com ela tudo bonitinho. Meus irmãos, mas o pecado entrou no meio. Porque antes
de eu chegar a esse caminho do altar, levá-la para o altar, o pecado entrou no meio, e eu fiz aquilo que não era para ter feito antes do tempo, e eu me apressei, e o pecado entrou na minha vida. E eu me recordo, meus irmãos, que eu chorava demais. Eu chorava demais porque essa comunhão com o Espírito Santo eu tinha perdido. Essa sensibilidade com o Espírito Santo eu tinha perdido. Então, meus irmãos, o pecado nos separa do próprio Deus. O pecado nos separa do próprio Deus. O pecado nos separa do Espírito Santo. O pecado nos faz viver uma vida fria. O pecado nos faz viver de maneira triste. É isso que o pecado faz. Então eu vivi dessa forma, nessa tristeza. Só chorava. Só chorava. Porque eu havia perdido. Davi, quando ele peca com Batseba, e o profeta o corrige, o que Davi faz? Qual que é a primeira palavra que Davi faz? Pequei contra Deus. Pequei contra Deus. E ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele vai diante do Senhor orar. E diante do Senhor, ele ora, que é aquela oração do Salmo 51. Aonde Davi se humilha na presença do Senhor. E Davi chega ao ponto de falar para Deus: não retires de mim o teu espírito. Por quê? Porque Davi sabia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Deus falava com Davi, dava direções para Davi. Imagina, queridos. Então Davi, ele entrou em desespero. A preocupação de Davi não era com o reino, em perder o reino, totalmente diferente de Saul. Mas a preocupação de Davi era em perder a presença poderosa do Espírito Santo. Então nós vemos, queridos, a importância do Espírito Santo na vida de um homem. E uma coisa interessante, queridos, é que quando nós estamos nessa condição de pecado, longe de Deus, nós não conseguimos nem nos arrepender, nós não conseguimos nos humilhar. É por isso que é necessário clamar de forma incessante. Eu fiquei, meus irmãos, olha, durante meses clamando: Senhor, tem misericórdia, porque eu havia perdido, eu havia quebrado eu havia perdido essa sensibilidade com o Espírito. E para voltar não é simples. Eu fiquei alguns meses me humilhando na presença do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração, Pai. Gera arrependimento em mim. Porque não é simples assim, nós simplesmente chegarmos e pedir perdão. O perdão, ele precisa ser gerado dentro de nós. E só quem gera o perdão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera o perdão dentro de nós. Então eu passei por essa experiência, meus irmãos. Uma experiência dolorosa. Uma experiência muito terrível. Um jovem promissor. Um jovem dedicado na obra do Senhor, um jovem envolvido com o Senhor, um jovem que tinha um comprometimento com o Espírito Santo, um jovem que era direcionado pelo Espírito Santo. Simplesmente a minha vida esfriou.
Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós falamos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele quer ter um verdadeiro relacionamento conosco. O Espírito Santo, ele deseja um relacionamento conosco, um relacionamento de aliança, um relacionamento aonde ele vai nos direcionar, aonde ele vai nos mostrar coisas, aonde ele vai falar coisas aos nossos ouvidos. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar com o povo de Deus. Ele quer se relacionar com aqueles que decidiram, tomaram uma decisão por Jesus. E muitas das vezes nós vivemos uma vida de frieza, porque perdemos esse relacionamento com o Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, por quê? Porque nós passamos a viver uma vida religiosa, uma vida sem comprometimento, uma vida onde o nosso compromisso é com a igreja. E essa é uma realidade, meus irmãos, para todos nós, para mim, para você. Essa é uma realidade. Mas essa noite o Espírito Santo quer nos despertar para um relacionamento. O Espírito Santo quer nos despertar para uma intimidade com Ele. Eu acredito que foi para isso que Ele nos trouxe aqui, para falar ao nosso coração, para nos dizer coisas que Ele precisa falar. Ele deseja um relacionamento conosco, porque Ele é uma pessoa, e como pessoa Ele deseja um relacionamento. Então, meu irmão, se você tem esse relacionamento, preserve esse relacionamento. Preserve esse relacionamento. Faça como Davi. Tenha esse coração de entendimento, de entender que o Espírito Santo é tudo que você precisa. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver uma vida religiosa. Mas o Espírito Santo é algo poderoso. Esses homens, eles fizeram sinais, fizeram prodígios, porque eles tinham um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia fala de um homem que o Espírito Santo falou para ele: olha, vai a tal lugar. Se eu não me engano foi Filipe. O Espírito Santo falou: vai a tal lugar, porque na rua tal está passando um eunuco. E esse homem, ele vai lá. Então nós vemos que esses homens, os apóstolos, fizeram muitos sinais, muitos prodígios, porque eles eram direcionados pelo Espírito Santo. Então a igreja de Atos teve todo aquele mover, por quê? Porque havia homens direcionados pelo Espírito Santo. E se nós queremos ver esse mover sobre a nossa vida, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Se nós queremos o mesmo mover, precisamos desse direcionamento. Amém, meus irmãos? Precisamos desse direcionamento, o direcionamento do Espírito Santo. Ele é fundamental na vida do crente. Ele é fundamental na minha e na sua vida, meu irmão. O Espírito Santo é fundamental na nossa vida. É o Espírito Santo que vai nos dar direção. É o Espírito Santo que vai falar aos nossos ouvidos. É o Espírito Santo que nos desperta para viver algo novo em Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então nós precisamos entender a importância do Espírito Santo em nós. Ele habita em nós. E se Ele habita em nós, Ele quer falar conosco, Ele quer ter relacionamento conosco, Ele quer falar comigo e com você. Porque afinal de contas Ele é uma pessoa, Ele é o próprio Deus. E assim como o próprio Deus se relacionou com aqueles que são seus, Ele também quer se relacionar conosco.
Nós vimos Deus no relacionamento com Abraão. Nós vimos Deus com relacionamento com Moisés. Tantos homens tiveram um relacionamento com Deus. E nós precisamos desse relacionamento, porque esse relacionamento nos dá direção. Esse relacionamento com o Espírito de Deus nos dá direção, nos dá instrução. Então, a ação do Espírito Santo na vida do crente é para isso, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra coisa que ele faz é nos dar poder para testemunhar, que foi o que nós lemos em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz na vida do crente é isso: ele dá poder para testemunhar. Ele dá poder para testemunhar sobre Cristo. É Ele que nos capacita a pregar o Evangelho com ousadia. E uma outra coisa que o Espírito Santo faz em nós, ele produz frutos do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é produzir frutos dele. Porque se eu caminho lado a lado com Silvio, automaticamente o que eu vou ter? As características do Silvio, e vice-versa. É assim. Quando eu ando lado a lado com alguém, automaticamente eu vou adquirir aquelas características da pessoa. Então, se eu ando lado a lado com o Espírito Santo, nesse relacionamento de intimidade, automaticamente eu vou adquirir aquilo que é dele, que são os dons, ou melhor, que são os frutos. São os frutos do Espírito. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz é derramar dons sobre nós. Para que o Espírito Santo derrama dons sobre nós? Para a edificação da igreja. É uma outra coisa que o Espírito Santo faz, é derramar dons sobre aqueles que são deles. Se eu sou dele, o Espírito Santo começa a derramar dons sobre a minha vida. O horário está um pouco avançado, queridos, eu vou dar uma adiantada aqui. Uma outra coisa que eu anotei aqui: como viver cheio do Espírito Santo. Como viver cheio do Espírito Santo? Porque aqui nós aprendemos que como o Espírito Santo age na vida do crente. E eu falei que aqueles que quebraram esse relacionamento com o Espírito Santo, como ser cheio desse Espírito? A primeira coisa, meus irmãos, é arrependimento, é se arrepender. É se arrepender, é dizer, é se humilhar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a me arrepender do meu pecado. Me ajuda a entender aonde que eu deixei falha no nosso relacionamento. Me ajuda a entender aonde eu errei. Mostra para mim, para que eu possa me consertar. Não é isso quando nós vamos pedir perdão para alguém? Se eu vou pedir perdão para o pastor, eu chego no pastor, cara, eu estou vendo que o nosso relacionamento não está legal. Aonde que eu errei com você, cara? Fala aí. Não é isso que nós fazemos? Então nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo a ponto de sentar com ele e dizer: Espírito Santo, aonde foi que esse relacionamento nosso foi quebrado? Me mostra. Porque eu preciso me consertar, porque eu preciso desse relacionamento com o Senhor. Então a primeira coisa é arrependimento, é se arrepender.
Uma outra coisa que eu anotei aqui é desejar a presença de Deus. É desejar a presença de Deus. Desejar, meus irmãos. Se nós desejamos esse relacionamento com o Espírito Santo, se nós queremos esse relacionamento, automaticamente nós vamos nos humilhar, nos lançar na presença dEle. A Bíblia não fala que aqueles que pedem, recebem. Eu anotei uma outra coisa também, lendo e obedecendo a palavra de Deus. Uma outra coisa, andando em santidade. Então são coisas, meus irmãos, que nós precisamos parar e atentar, porque o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Quanto mais eu me aproximo do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai me dando direção. O Espírito Santo vai sendo próximo meu. E aí, meus irmãos, o Evangelho fica gostoso. Porque não fica um negócio por obrigação. Eu vou na igreja porque senão o que os irmãos vão pensar? O que o pastor vai pensar? Eu preciso ir na igreja. Se eu não for na igreja, o pastor vai pensar que eu estou desviada. Mas quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, você vem para ter comunhão com os irmãos, para se alegrar com os irmãos. Isso é prazeroso. Isso é prazeroso, a comunhão entre irmãos. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Isso é muito prazeroso. É muito prazeroso viver em união. Estar em comunhão na igreja, no corpo de Cristo. Então você vem com alegria. Aí você encontra um cheio do Espírito ali, outro aqui. Daqui a pouco você está festejando, porque é isso, é uma festa. Mas para isso nós precisamos buscar esse relacionamento. Nós precisamos olhar para dentro de nós, ver aonde que nós erramos e nos humilharmos aos pés do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda, eu preciso desse relacionamento contigo. Precisamos desejar esse relacionamento. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nesse momento, meu irmão, curva sua cabeça. Curva sua cabeça. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, meu irmão. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E o Espírito Santo, ele deseja se relacionar conosco. O Espírito Santo, ele deseja nos dar direções. Ele deseja falar conosco. Ele deseja nos mostrar coisas. Ele deseja mostrar para nós coisas. Então nessa noite, saia daqui entendendo que você precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Saia daqui entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa e ele deseja se relacionar com você. Então volte para sua casa entendendo isso, compreendendo que o Espírito Santo, ele deseja um relacionamento contigo. Então vá para o seu quarto, vá buscá-lo, vá ter um relacionamento com ele, vá clamar, vá invocar a presença poderosa do Espírito Santo, porque ele deseja se relacionar comigo e com você. O Espírito Santo deseja falar comigo e com você. Ele deseja um relacionamento conosco. É isso que o Espírito Santo deseja. E se você é filho, se você é amigo, se você é discípulo de Jesus, você tem acesso ao trono. A Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, e você tem toda a liberdade para entrar na presença do Senhor, em humilhação, se lançando aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso desse relacionamento com o Senhor. O véu foi aberto, queridos.
Nós temos liberdade para entrar diante do Senhor, para clamar ao Senhor, para nos humilharmos aos pés do Senhor. Então saia daqui nessa noite entendendo isso. Saia daqui compreendendo que o Espírito Santo, Ele deseja tê-lo. O Espírito Santo deseja ter esse relacionamento conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. O Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo, e esse Espírito, Ele nos ajuda, nos auxilia. O Espírito Santo nos encoraja, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo está sempre disposto a nos ajudar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse Espírito maravilhoso. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a termos um relacionamento com o Teu Espírito, Pai. Ajuda-nos a nos relacionar com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos viver esse relacionamento contigo. Um relacionamento de intimidade, de proximidade com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra, meu Deus, ela tem falado aos nossos corações. A tua palavra, meu Deus, ela se renova todos os dias, meu Deus. E nessa noite a tua palavra se renovou sobre nós, trazendo luz, meu Deus, para as nossas vidas, nos mostrando aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Por isso nós louvamos e nós exaltamos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém, meus